Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Ivan, dou aula de gramática. Oi, eu sou a Tati Fadel e eu sou professora de gramática, redação, literatura e o que mais aparecer. Meu nome é Yuri Sacerdote, sou professor de História na Rede Estadual da Bahia. Oi, eu sou a Suzy e eu leciono língua portuguesa para o ensino fundamental 2. E hoje estou aqui acompanhando dessas pessoas maravilhosas que vocês viram para falar sobre representatividade LGBTQ em ambiente escolar. Vamos aí? Primeira coisa, se eu tive professores LGBTQ na época de colégio, então, é uma questão geracional, né? Eu tive sim, mas eu só vinha saber que era uma professora lésbica, um professor gay, no ensino médio, depois de passado algum tempo. Na época, ninguém era fora do armário, existiam, enfim, comentários, suspeitas e tal, mas não teve nenhum professor fora do armário de fato. Sim, no ensino médio eu tive um professor de língua portuguesa mesmo, que era assumidamente gay. E, assim, assumido é o único que eu lembro, mas que falava sobre o assunto e tudo mais. Foi uma figura bem importante pra mim na época. Mas até quando eu fiz a pergunta, não pensei nisso, lembrando aqui, na minha catequese, sim, eu fiz catequese, o instrutor da catequese, ele era gay, tanto que foi uma das primeiras pessoas, se não me engano, do Brasil, que recebeu licença paternidade quando ele adotou. E eu lembro que por mais que, imagina, era na catequese, era na igreja, né? Não se falava disso de maneira alguma, mas eu me sentia muito acolhido, eu ficava bem feliz, assim. Era legal. Como é que esse G está presente na sala de aula hoje? Né? Então, o professor que fosse gay há 20 anos atrás, né, era uma ideia de neutralidade, em que o professor não colocava determinados pontos da sua vida e como a sexualidade no campo da discriminação não aparecia. Eu não tive que voltar para o armário quando eu comecei a dar aula, porque quando eu comecei a dar aula, eu tinha 17 anos, eu não era fora do armário. Eu vinha sair do armário com 30 anos. Invejo muito as pessoas que conseguiram sair antes. Então eu já tinha uma carreira bem consolidada, de fato, de mais de 10 anos de aula, quando eu saí do armário. Com os meus colegas de trabalho, não, nunca senti isso. Desde o início eu sempre fui bem aberta, sempre falei sobre minha sexualidade, sobre o relacionamento no qual eu estou e estava desde que eu entrei na época. Mas na sala de aula senti um pouco assim da gestão para não falar tanto sobre o assunto, não expor demais a vida pessoal. Mas muitos alunos já pressupõem, então não tem nem como esconder. E se eles perguntam também não minto. Eu sinto que eu voltei pro armário antes até de começar a dar aula. Antes de eu começar a dar aula, eu fui monitor de alunos para uma turma de terceiro ano do ensino médio, em um desses colégios grandes que tem cursinho também. Era um ambiente até que tranquilo, mas por eu ter 19 para 20 anos, no meu primeiro ano de faculdade, eu não me sentia tão à vontade, assim. Era 2010, não era tão tudo aberto, assim. E logo quando eu fui começando a dar aula nos outros lugares, por mais que fossem cursinhos, ambientes um pouco mais progressistas, digamos assim, eu não me sentia à vontade para falar sobre o assunto, ou às vezes por medo de sofrer alguma represália. A gente que é professor escuta muito aquelas histórias, sabe, de pai de aluno que viu foto de tal coisa. Então, na época eu era DJ, imagina, eu era DJ em balada gay. Imagina se aparecesse uma foto minha, todo mundo vendo, eu na balada, virando a dose de cachaça, sabe? Então, foi um período meio engraçado, assim. Ainda bem que já passou, socorro. Então, para mim, a questão de sair do armário esteve muito associada. Eu consegui assumir a minha homossexualidade para a minha família. A sensação que eu tinha era que assim que eu resolvesse essa questão familiar, eu encararia qualquer coisa, né? Minha preocupação era sempre com minha mãe, meu pai, o que vão pensar. Já tive muitos conflitos em relação a isso e tal. De fato, quando eu resolvi essa questão de família, eu saí do armário, comecei a falar abertamente. E na verdade teve um marco assim. Eu trabalhava num colégio aqui de Campinas, progressista até, e eu recebi
um convite de formatura. Formatura é sempre uma ocasião especial, né? Porque é diante dos pais e tal. E eu sempre fui sozinha na formatura, embora estivesse sempre com alguém, tinha uma namorada, uma companheira e tal. E eu recebi o convite em meu nome e da minha então companheira. Isso para mim foi um sinal do tipo, olha, finalmente eu tô localizada, que as pessoas de fato sabem e eu não preciso mais esconder, porque isso está oficializado institucionalmente, recebendo um convite, Tatiana e fulana de tal. Achei isso foi muito simbólico para mim, essa situação, eu gostei de viver. Não, nunca precisei sair do armário não, desde o início eu já deixei bem claro, já falei que eu tava num relacionamento com outra garota e falo disso normalmente, naturalmente nas conversas, nunca precisei parar e falar, eu tenho um relacionamento com outra garota e tudo mais, eu sempre deixo sair nos assuntos naturalmente, então estamos conversando e aí eu falo, minha namorada, não sei o que, então é uma coisa bem natural mesmo. Eu sinto que eu saí do armário educacional quando eu saí de um cursinho que eu trabalhei durante um bom tempo. Quando eu entrei no outro colégio, aí eu já entrei a louca. Não que eu me contivesse muito pra falar, eu sempre fui muito de usar a mão, né, tudo mais, as gírias. Mas daí eu já tava que se dane, nossa, aí meti o louco mesmo. Eu, por exemplo, eu amo leque, uma coisa que eu sempre tenho comigo é um leque. Eu morro de calor, então eu comecei a levar leque pra aula. Mesmo sala dos professores, foi uma coisa que eu comecei a falar mais abertamente. Acho que também isso veio um pouco com a idade. Isso eu já tava com... ainda era novo, ainda tinha 23 para 24 anos, mas eu já tinha uma bagagem, uma experiência maior. E eu falava, olha, se me demitirem por causa disso, eu arrumo outro emprego, querida. Que a bicha arrasa. Hoje isso com rede social, status, fotos, querer seguir, isso muda. Os alunos agora são mais próximos, eles buscam conhecer você. E ele já vem com uma bagagem de uma sociedade que tem se mostrado mais diversa, e quando você aparece e você surge ali enquanto um sujeito que é gay, você passa a ter mais confiança, os alunos passam a ter mais confiança em você, você passa a ter mais respeito por parte dos alunos, essa é a minha experiência. Então, ultimamente eu tenho achado que os jovens estão se resolvendo talvez com mais facilidade do que o faziam nos anos 90, por exemplo. Mas sim, dezenas de alunos, dezenas e dezenas vieram conversar comigo, discutir, falar dos problemas que estavam enfrentando, das resistências que estavam enfrentando ou das suas alegrias também. Tenho percebido as mudanças nesse sentido muito positivas de jovens dizendo que os pais aceitam, assim, o básico, né, que deveria ser sempre para todo mundo, mas eu tenho ouvido mais relatos de alegria do que de preconceito em relação às famílias. Eu nunca tive nenhum caso de aluno que falou diretamente, assim, sobre o assunto comigo, nem pra sair do armário, nem pra pedir conselho, nem nada. Mas já tive alunas falando das namoradinhas dela, assim, de coisas, de relacionamentos dela. E já tive alunos questionando só sobre minha orientação. Mas nenhum caso de se abrir profundamente pra mim, não. Já tive caso de aluno que saiu do armário pra mim, sempre adorei, eu me senti tipo fada madrinha, sabe? Ai, que legal. Até porque depois muitos sabiam, né, que eu tocava em balada, então eles ficavam muito, ai, depois você leva a gente na balada quando a gente tiver 18 anos. Eu levo, claro. Inclusive quando eu encontrava em balada, festa de faculdade, nossa, eu ficava muito feliz de encontrar. Nunca tive nenhuma situação chata, mas a coordenação já pediu pra não falar sobre a vida pessoal, sobre assuntos relacionados a minha orientação, relacionamento com os alunos, então tem um pouquinho assim de limitação nisso na abertura com os próprios alunos, mas que quando eles perguntam eu não minto, eu não escondo nada, eu costumo ser bem aberta com eles desde que a iniciativa parta deles. Eu já passei por muitas situações chatas em ambiente escolar por ser bicha, tanto umas mais leves quanto umas mais pesadas. Uma leve que acontece, acho que muitos de quem é LGBTQ já passou, é aquela pessoa que chega fazendo a íntima pra você, sabe? Às vezes, uma pessoa que você nem conhece, um professor que trabalha com você, já chega na sala dos professores querendo falar, e aí, Mona, como é que você tá? Eu, por que você tá falando assim comigo, velho? Sabe, eu acho que é a pessoa que
que ela tenta te usar como se fosse um token, sabe? Eu acho que às vezes tem isso, sabe? Não, somos um colégio inclusivo, tem até um professor bicha aqui, olha lá. Sabe? Eu já ouvi comentários homofóbicos, LGBTfóbicos e tudo mais de professores para alunos que incomodam muito, e são comentários que para os professores não tem esse cunho, né? Como falar que um menino gay tem uma voz irritante, algo que não falaria de um menino hétero sem os trejeitos gays, né? Então, os trejeitos estereotipados. Então, nada diretamente comigo, mas já presenciei situações um pouco mais difíceis para os alunos, assim. Quando eu tenho um site que as pessoas às vezes entravam e comentavam, nossa, um professor de gramática como você, frequentando esse tipo de ambiente, sabe? É muito triste isso, você se sente invadido na sua privacidade. Né? Tanto que eu sinto que eu já deixei alguns empregos por causa disso. Não foi falado isso abertamente em demissões, mas é o único motivo que fazia sentido. E foi justamente por causa dessas situações que eu fiquei cada vez mais pintosa. Porque numa situação dessas não tem como a gente se esconder. Né? O que eu vou fazer? Eu vou brilhar cada vez mais, querida. É o que tem pra hoje. Eu acho importante, sim, a gente fincar a bandeira do arco-íris em sala de aula, sim. Porque, como eu já disse, faltam referências, né? Muitas vezes que não sejam artísticas e poéticas e tal, para os jovens que estão enfrentando embates com as próprias identidades, com as próprias orientações sexuais. Então eu acho que quando eu me posiciono, não acho bandeira do tipo, todo mundo tem que ser, mas assim, a bandeira sou eu. A bandeira é quem eu sou como profissional, como professora e como cidadã, como pessoa. Eu sou uma referência positiva. Eu sou uma referência de alguém que está conseguindo viver num país que tenta nos impedir a vida. E eu tô firme e forte, eu sou resistência. Eu acho que esse posicionamento, e nesse ponto a gente estar fora do armário e falando abertamente sobre isso, não falando por falar, mas da mesma maneira que o professor fala, minha esposa, eu falo da Regina, eu falo da minha companheira, porque eu tenho uma vida amorosa, eu tenho uma vida afetiva, eu tenho uma vida familiar, que também deve ser contada, né? Então, eu acho que a bandeira é isso, a bandeira é a gente se colocar sempre com clareza e com responsabilidade sempre, porque nós somos, como professores, nós somos referência para esses jovens. A gente não pode esquecer nunca disso. E você contribui para a reconstrução do pensamento ao qual ela é jogada, né? Foi jogado durante muito tempo, né? Uma ideia de estereótipo da sexualidade, e você enquanto sujeito ali, porque só por você estar, você é um corpo que milita e que luta por algo, né, que tem um significado, você contribui para uma melhoria geral da sociedade, em questões humanas. Eu acho que fincar a bandeira do arco-íris é muito importante pela questão da representatividade para os alunos, né? Eles se identificarem com outras pessoas tão parecidas com eles, que eles identificam que sentem as mesmas coisas que eles sentem, e isso valida a realidade deles, né? Eles não vai evitar aquela sensação de desconexão da realidade, do resto do grupo e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil na atualidade, muito difícil mesmo, que a gente tem sofrido vários ataques de censura, de não discutir diversidade, de não discutir sexualidade e tudo mais. Então, é uma situação complicada. A gente tem que tentar fazer pelas beiradas para não sofrer retaliações, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se resguardar também para não correr o risco de perder o emprego, porque mais vale um professor LGBT dentro de sala dando apoio para os alunos mais discretamente do que talvez fazer uma abertura mais escancarada e acabar perdendo o emprego, né? E perdendo a possibilidade de mudar as vidas desses jovens. Eu acho que é importantíssimo a gente fincar essa bandeira do arco-íris em sala de aula, sim. É fundamental pela questão da representatividade. Essa palavra é muito... tá caindo no clichê, mas é verdade, sabe? Eu, e acho que muitos dos meus colegas que estão aqui no vídeo também, pode ser que não tiveram muitos modelos positivos de pessoas LGBTQ na criação, no crescimento, né? Eu ainda fiz técnica em mecânica na minha adolescência, então eu pensava que se eu saísse do armário, eu não ia ter emprego na área que eu escolhi, eu não ia ter família, eu não ia ter amigos, porque você não vê outras pessoas iguais a você.
Então, quando você é adolescente, você vê que existe um professor que tá ali dando aula pra você, que é uma pessoa normal, e por um acaso do destino também é bicha, você fica feliz, você fica mais contente. É muito importante, igual você vê agora, essas séries, esses desenhos que colocam personagens LGBTQ, isso é muito importante. Então, eu fico muito feliz de fazer parte de tudo isso, assim como outros professores. Eu gostaria de agradecer do fundo deste meu coração negro aqui das trevas a todo mundo que participou desse vídeo. Obrigado mesmo. É muito importante que a gente conte as nossas histórias para se fortalecer e para que outras pessoas também se vejam na nossa narrativa. Se você é uma pessoa LGBT também, se você tem algum amigo que é LGBT, se você conhece alguém que está na escola, sei lá o quê, compartilha esse vídeo com essa pessoa, né? Se você tem algum professor seu LGBT, manda pra ele, manda um abraço. Conta uma história aqui embaixo, nos comentários, se você teve alguém, algum amigo, alguma situação na escola que envolvesse diversidade, tá bom? Obrigado mesmo por ter assistido até aqui, foi emocionante pra mim até gravar e editar esse vídeo. Um beijo. Quem gostou, bate palma, e quem não gostou, paciência! Eu, hein? E eu vou rezar agora 24 Believes para Santa Cher.